do jogo. Mário Ferro é o árbitro de cima. E embaixo a Luciene Ferreira. Mário Ferro com toda a sua experiência. E a Luciene Ferreira, os dois com a responsa de comandar a segunda semifinal, para a gente conhecer o outro finalista. Evandro e Bruno agora esperam seus adversários, e Adrielson e Renato, que perderam a outra semifinal, vão jogar a decisão do terceiro lugar amanhã no Sport TV às 10 da manhã. O Jorge, que joga com a camiseta número 1, tem 1,90 m e 24 anos. O André, 2 metros e 1 e 26 anos. Um é de Campina Grande, na Paraíba, o outro é de Vila Velha, no Espírito Santo. Campeão mundial sub-21, campeão brasileiro. Aí vem o rei da floresta, Jorge, campeão mundial sub-21 em 2016 na Suíça e campeão mundial em 2019, aliás, sub-19 em 2014 em Portugal. Bicampeão brasileiro, o cavaleiro André Loyola Stein. Outro muito vitorioso, André, campeão mundial de vôlei de praia com o Evandro em Viena, 2017, campeão do circuito mundial também naquele ano. Alisson, que é do Espírito Santo, tem 2 e 3, 34 anos, e o Álvaro Filho completou agora há pouco 30 anos, tem 1,85 m. Com a número 1 do Espírito Santo, vem o gigante, 4 vezes rei da praia, tricampeão brasileiro, bicampeão mundial, campeão olímpico, Alisson Mamute! Campeão olímpico com o Bruno Schmidt em 2016, medalha de prata em Londres com o Emanuel em 2012. Senhoras e senhores, bicampeão sul-americano, medalhista pan-americano, vice-campeão do mundo, bicampeão brasileiro, o cangaceiro Álvaro Filho. Álvaro também tem medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Campeão brasileiro nas temporadas de 2016 e 17, 2018 e 19. São multicampeões em quadro. Uma grande semifinal para você curtir no Sport TV. Já reforçando o convite para você participar, hashtag vôlei de praia no Sport TV, e também acessar ge.globo/vôlei, votar no craque do jogo. Tivemos o Evandro na primeira semifinal. Quem será o craque na segunda? Já começando com um ótimo saque agora do Jorge, complicando a recepção. Sacando de novo Jorge. Em cima do Álvaro, que vai pra virada, consegue a primeira no jogo. Tudo igual, 1 a 1, marcou. Para quem chegou agora, o vento diminuiu um pouco, mas ele continua interferindo no jogo. O time de amarelo está no lugar que tem mais vantagem para sacar. Você está contra o vento, a margem de erro é menor. Alvinho e Alisson vão ter que ser mais cautelosos, ser mais táticos para sacar nesse lado. Saque em cima do Jorge, André faz o levantamento, tem bloqueio. Bloqueio do Mamute, não deixe essa bola passar. Galera, por aqui com a gente, o Bruno Martins, meu xará. Hashtag vôlei de praia no Sport TV, o José Hilton também sempre por aqui. Juliano Santana, lá de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Álvaro Filho no saque. Jorge vai ter que levantar de manchete. André, tem bloqueio do Alisson. De novo o André, insistiu e deu certo. 2 a 2. Com a gente também o Davi Castro. Juan. O Célio Ramos sempre por aqui. Muitas e muitas mensagens. Vôlei de praia no Sport TV. Saque do André. Saque pra fora do André. Três a 2. Todas as etapas até agora sendo disputadas na chamada bolha do vôlei em Saquarema. Levantamento do Jorge, o André busca o fundo da quadra para empatar o jogo de novo, Marco.
Craque, né? Esse menino Jorge tem um trato com a bola, um refino impressionante. A habilidade que esse menino, que foi campeão mundial na base 2 vezes, tem, chama muito a atenção. Saque do Jorge em cima do Álvaro. Alisson faz o levantamento. Álvaro é bloqueado. Não passa a bola pelo André. A gente falava que o Álvaro agora há pouco, né, completou os 30 anos. Nas entrevistas que ele deu antes dessa etapa, destacando, né, que é sempre um momento difícil para qualquer atleta, né, ficar longe da família nas datas comemorativas, mas que eles fizeram aniversário antes. Álvaro que é papai também. Saque para fora. Ponto de graça. E o DJ eclético também, né? Na primeira semifinal, rock and roll. E agora o forrozão. 4-4. Mais um erro de saque. Com a gente o Jackson Guimarães lá de Fortaleza. Outra cidade com uma relação próxima e histórica com o vôlei de praia. Saque em cima do Álvaro. Alisson solta o braço, mas tem bloqueio. Vimos várias vezes essa jogada com o Evandro e com o Bruno na outra semifinal. O Alisson vai lá, aproveita o segundo toque já para atacar, mas do outro lado tem um jogador com mais de 2 metros que fechou a porta. O muro de Vila Velha, o André Stein. Que vai para o saque agora. Alisson levanta. Álvaro. Tem cobertura do Jorge. E agora, o Mário. O Alisson perguntando para ele se a bola tinha caído. Ele disse que a bola não caiu, né? Ele acabou apitando, mas houve uma cobertura do Jorge nessa bola. Marcou? Perfeito, Bruno. Perfeito. Ele usa o recurso da repetição do saque para corrigir uma interpretação em que ele não foi bem. Mas ele foi muito bem ao reconhecer o erro e pedir para repetir o saque. Mantido o placar, portanto, 6-4. E agora o erro do André no saque. 6-5. Com a gente também o Bernardo, a Eunice Eckert, sempre por aqui. Mais um bom saque. Vibração do Alisson. Tudo igual, 6-6. Dois metros e 3 de altura tem o Alisson. Sacando em cima do Jorge, que tenta virar essa bola. Chega a tocar no bloqueio do Alisson. E é o 7º ponto de Jorge André. Marcou. Curiosidade que o único jogador que não cometeu erro de saque até agora foi o Alisson. Justamente aquele que marcou o ponto de saque a favor da sua dupla. Mais um saque para fora. Tá com a gente também o Renato Ferreira. Ele que tá na torcida pelo Alisson e pelo Álvaro Filho. Lá em Colinas do Tocantins. É o Brasil inteiro apaixonado pelo vôlei de praia. Jorge levanta, bola muito próxima da rede, mas o André resolveu a parada. Conseguiu tirar do bloqueio do Alisson. A partir de amanhã, 10 da manhã, vamos acompanhar a decisão do 3º lugar, já com a presença do Adrielson e do Renato, e logo depois, a finalíssima da 4ª etapa, já com a presença de Evandro e Bruno, que venceram a primeira semifinal. Alisson levanta. Álvaro solta o braço na paralela, tem cobertura do Jorge. André faz o levantamento, Jorge busca o fundo da quadra. Cobertura do Álvaro dessa vez. Ele vai pro ataque na diagonal. Joga em cima do Jorge, a bola volta pra fora. Marco Freitas. A curiosidade sobre esse confronto que nós temos em cada lado um paraibano e um capixaba, né? E os paraibanos são do CT Cangaço.
onde o seu Américo e o seu Álvaro, respectivamente, pai do George e do Alvinho, são fundamentais para que o CT aconteça. Imagina como é que o CT Cangaço está dividido nessa torcida agora, meu amigo Bruno. Imagina, Marco. Imagina a dificuldade. — 9-8. Ninguém consegue abrir uma vantagem mais confortável. Equilíbrio é presente até agora no jogo. Que saque, hein? Que saque espetacular do George. Brilhando a estrela do George no saque. 10-8. Olha como ele busca entre os dois para dificultar a vida na recepção. Saque no meio. Nem o Alisson, nem o Álvaro. Bola no limite da quadra. Saque em cima do Alisson. Álvaro faz o levantamento. Alisson. Bola vai pra fora. Toca na fita e vai embora. Não houve desvio no André, que estava ali no bloqueio. Veja só. Sem o toque no bloqueio, apenas na fita. Bola pra fora, Marco. Não tá fácil de jogar no lado onde estão Álvaro e Alisson, não. Aproximar um pouquinho para virada de bola, diminuir a margem de erro, pode ser um bom caminho. E o campeão olímpico, Leandro Brachola, vai conversar com eles agora. Tá ruim essa sacada aqui. Dá pra manter um pouquinho mais a um com ele, tá? Era 2 aquela última. Então, e aí, mantém mais a um. Mantém mais a um que ele tá mais pressionado, tá? Tiraram uma bola, fizeram 2 vezes. Não, paciência. Só pra quebrar o ritmo. Parado. Só pra quebrar o ritmo. E outra, a bola que você experimentar no saída, então sempre ali no meio dos dois, entendeu? Na hora de forçar, vai no meio dos dois, se um pegar já perna quebrada, tá bom? Um saco com o que a gente falou. Isso, exatamente. Tá? Pode embora. Ouvimos a conversa, Marco. E o Leandro Brachola, que conhece muito bem o André, porque no CT dele em Vila Velha surgiram grandes jogadores. Entre eles, o André, o Bruno Schmidt, o Alisson, que é um dos mais laureados jogadores da história do voleibol brasileiro, em atividade com certeza, ele que busca a sua 3ª final olímpica consecutiva, Bruno. Impressionante, né? Prata em 2012, ouro em 2016 e com parceiros diferentes, né? Pode ser a 3ª final consecutiva, né, Marco? E com um 3º parceiro. Exatamente, consecutiva e não consecutivo, como eu disse agora há pouco. Obrigado, Bruno. Meu parceiro Marco Freitas comigo na transmissão. Sempre uma alegria estar com o Marquinho. 4ª etapa da temporada 2020-2021. Bola boa! Ace do George. Tá demais no saque o George, hein, Marco? 3º ace dele no jogo. Esse é nascido e criado em João Pessoa. Na verdade, nascido em Campina Grande, criado em João Pessoa, onde você tem todo o domínio do vento. Porque quem joga bem em João Pessoa, joga bem em qualquer lugar, porque o vento lá, amigo, não é mole não. Então vamos em cima do que a gente combinou. Força, é no meio dos dois, que eu te falei no outro, é porque se for no meio dos dois, quem pegar tá bom, a posição que vai sacar, a marcação, tá? A Rariane também. Muito jogo. Meu parceiro ali, Cavalo do Brasil. Virar a bola. Os dois ali com o uniforme, torcida oficial Banco do Brasil. Quem é aquele meu parceiro que tá dando tchau ali, Ding? Qual o nome dele? Virar a bola. Acabou dando. Vambora, vai. Tamo junto, hein, Marcelo? Obrigado aí pela sua presença, garoto. Na verdade, eles estão dando... Obrigado pela presença de todos. Hannah, where's your beer, Hannah? Where's your beer? You finished? So take another one. Come on. It's a wine. 12-9, a vantagem de George e André. Ok. Alisson e Álvaro, que começaram essa parceria em março do ano passado. Em poucos meses de parceria, já garantiram a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Alisson levantou e o Álvaro acabou errando. A bola não passa pela rede. 13-9. Jadelson, dizendo que o Piauí está ligado na Sport TV acompanhando o jogaço. Valeu, Jadelson. Marise Melo está dizendo que é paraibana e está torcendo para os dois times do CT Cangaço. Álvaro, cobertura do George.
Conseguiu salvar o Álvaro. Vai pro ataque mais uma vez, afastado da rede. E a bola passa. 10º ponto. Apesar de toda a paralisação e as mudanças no calendário e também a mudança no calendário dos Jogos Olímpicos, mudança da data, as duplas foram mantidas, que já haviam conquistado a vaga, as duplas brasileiras, tanto no feminino quanto no masculino. Jorge levanta, André busca o fundo da quadra, mas tem cobertura do Álvaro. Alisson levanta, a bola muito próxima da rede, tem invasão do André. Marco, agora a situação fica mais apertada. Um pouquinho. Diga, Marquinhos. É isso, Bruno. Se precipitou um pouquinho nesse tipo de bola, tem que esperar, ainda mais com esse vento que acaba movimentando um pouco a bola mais que o normal. Então esse tipo de atitude de bloqueio tem que ser mais cuidadosa. Primeiro erro grave do André no jogo de hoje. E agora, fecha a porta o Alisson. Bloqueio do Alisson, veja só como ele fecha a porta. O Jorge faz o levantamento, o André ataca, mas tem um muro do outro lado. A bola não passa. 14-11. Bom saque, tá? Boa marcação. Tiro nele. Você quer puxar uma bola rápida? Beleza, que você tem velocidade. Agora uma meia bola parada na frente dele, não interessa pra gente. Mas eu prefiro pedir, ó, se quer chutada vai passar. Não falei chutada. Falei a bola rápida, de tempo. Mas foi essa, né? Foi uma meia bola rápida. Você ficou embaixo dele. Você ficou embaixo dele. Não, eu fiz a opção errada. Bora. Já foi. Vamos fazer de novo. Tá. Estamos acompanhando as semifinais da quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a quarta etapa no masculino. Mais cedo acompanhamos a vitória de Evandro e Bruno Schmidt sobre Adrielson e Renato. Evandro e Bruno vão jogar a decisão amanhã com transmissão do Sport TV. E a segunda semifinal acontecendo nesse momento, ainda no primeiro set, Jorge André enfrentando Alisson e Álvaro Filho. O saque do Álvaro Filho, dupla que está garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 14-11. André buscando o ataque no fundo da quadra, a cobertura do Álvaro. Afastado da rede, mesmo assim consegue atacar. A vibração do Álvaro Filho. A vantagem agora do Jorge André diminui. 14-12, Marco Freitas. Bolacha do Alvinho, que linda recuperação. Depois o ataque no recuo do André. Alvinho, que dos nossos 4 representantes em Tóquio, é o estreante olímpico da delegação brasileira, que vai tentar, como de costume, trazer medalhas para o voleibol de praia brasileiro. André se aproxima da rede, consegue tirar do bloqueio do Alisson. Mais uma respirada no primeiro set. Vantagem volta a ser de 3 pontos. (15-12). Álvaro. Ela chega a tocar no André. E é ponto de Alisson e Álvaro Filho mais uma vez no detalhe. Levantamento do Alisson e o trabalho do Álvaro. Bola toca no André e cai dentro da quadra. Jorge levantou, André solta o braço. Com força agora para atacar essa bola, explorando ali o trabalho do Alisson que estava no bloqueio, Marco. É um jogador espetacular, muito frio, muito inteligente. Você vê que ele articula, ele conversa com o Ernesto em alto nível, porque tem uma capacidade de leitura tática muito grande para um jogador experiente, campeão mundial, mas ainda muito jovem. Mais uma vez, olha só o trabalho no bloqueio do André. É o verdadeiro muro de Vila Velha que não deixa essa bola passar.
Sacando o Jorge. O ataque do Alisson agora. Bola não passa, mas um bom trabalho do André na rede. De novo, ó. O Alisson prepara a paralela. A bola nem chega a tocar no André, né? Agora com essa imagem deu pra ver que ela bate na rede e fica na quadra do Alisson. 18-13. Álvaro soltou o braço. Ele mesmo foi lá para resolver. Mas não vale mais nada. O ponto é do Jorge e do André. O Álvaro acabou tocando na rede. Levantamento do Álvaro, solta o braço agora. O Alisson, com a gente aqui o Carlos Cimino, ligado lá de Porto Alegre. Cimino que é árbitro internacional e é presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, agradecendo aqui a audiência ao Carlos Cimino. Grande figura do voleibol brasileiro, super importante. Com a gente também lá de Santa Bárbara do Oeste, Cida Manetti, aqui com a gente também. 18-15. Ataque firme agora do Jorge. Mais uma vez o ataque do Jorge, ó. Temos o set point. Saque do André. Álvaro levanta. Alisson. Tem cobertura do Jorge. André faz o levantamento de manchete. Jorge solta o braço. Tentou resolver com o pé, mas não dava. E o Alisson e o Álvaro Filho salvam o primeiro set point, Marco. Mesmo no lado melhor, é bem difícil, diria bastante improvável uma virada nesse set. Até porque André e Jorge estão gastando o voleibol, jogando com uma enorme facilidade, como eu já disse, numa circunstância pouco favorável para a habilidade, para a técnica, porque você tem muito vento, depende muito do ajuste. Jorge levanta. André, tem bloqueio do Alisson. Salva mais um set point. 20-16 em Saquarema. Uma mão só. Não deixe essa bola passar, o Alisson. Hashtag Vôlei de Praia no Sport TV, você participando em todo o Brasil. Saque em cima do André, complicando a recepção. Jorge fez o levantamento e o André resolveu a parada. Termina o primeiro set. Parcial de 21-16. Jorge e André fazem 1-0 no jogo, Marco. Começaram já muito bem no lado bom, estão mais à vontade nessa circunstância de vento, jogando com muita tranquilidade na virada de bola, nem parece que está ventando, tamanha tranquilidade dos dois. Nesse momento, mais adaptados à circunstância. A bola está vindo de trás, quem está atacando está entrando um pouquinho antes e quem está levantando está pulando, tá? Só foi a sequência que vocês falaram só para, tá bom? Então quem abre espera, se o passo ficou atrás, tem que esperar e ir pro fundo, tá? E quem levanta tira um pouquinho. Nós melhoramos a marcação, melhoramos o saque. Agora dá sequência e equilibrar nossa virada, tá bom? Isso aqui sou eu. O magrinho sou eu. Um passo direito. Aí, isso, chegou, bota ela do seu lado rápido, isso, você vai fazer exatamente o que eu te falar, olha pra ela. Alisson e Álvaro vão ter que buscar agora o segundo set. Isso, olha pra ela, rapaz. E levar a decisão ao tie break. Nessa busca por uma vaga na final, você pode inclusive agora aproveitar esse intervalo, acessar e votar, hein? ge.globo/vôlei. Vote no craque do jogo, aquele que vai ser premiado. E vamos ouvir aqui no Sport TV depois do encerramento da partida. Começa o segundo set.
Já começa com um ataque na diagonal do André. 1-0. André, quando foi campeão mundial com o Evandro, uma dupla também super recente, tinha poucos meses de parceria, e eles conseguiram o título em Viena, na Áustria. Aqui em cima do Álvaro Filho. Levanta o Alisson. Álvaro busca a diagonal. Bola não passa. E naquele momento se discutia muito, né, Marco? A gente tem quase sempre, em todas as duplas de vôlei de praia, um jogador mais alto do que o outro, ou até bem mais alto do que o outro. E André e Evandro, apesar do Evandro ser mais alto do que o André, os dois campeões mundiais, dois com mais de 2 metros. O que é pouco comum, né? Possibilitando revezamento constante no jogo. O que para esse jogo, por exemplo, agora, não existe, né? A gente só vê Alisson e André bloqueando o tempo inteiro. Aproveita agora de cheque, depois do saque, o Alisson para finalizar o ponto. Saque para fora agora. Dupla do Alisson e com o Bruno. Muito vitoriosa. Naturalmente se fala sobre o título mundial, sobre o título olímpico. Eles também foram multicampeões no Super Praia, por exemplo. Impressionante. Tetracampeões naquela parceria histórica do vôlei de praia mundial. Mais uma vez, o trabalho do Álvaro tentando fazer com que essa bola passasse pelo André, mas o André estava mais esperto na rede e conseguiu o ponto. 3-2. Sacando o André Stein. Sem muita força dessa vez. Levantando o Alisson. Álvaro solta o braço, a bola volta e ele salva. Tá vivo ainda. Álvaro Filho! Capacidade de se recuperar dentro do ponto. Foi buscar essa bola e teve a força para soltar o braço na diagonal, Marquinho. Ponto mais bonito do jogo. Pela defesa de Jorge, pela recuperação do Alvinho, mas fundamentalmente pelo levantamento espetacular do Alisson. O André até tirou os braços, não levou fé que essa bola chegasse tão redonda para a conclusão do Alvinho. Esse segundo set, estou percebendo um Alisson mordendo, querendo muito a vitória, hein? E eles precisam vencer esse segundo set. Começa muito apertado, assim como o primeiro. 4-3 agora. É o Sport TV trazendo para você a quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Amanhã, às 10 da manhã. Começamos com a decisão do terceiro lugar e depois a grande final. Vou estar novamente com o Marco Freitas amanhã, às 10 horas. Guardando, é claro, a sua companhia e a sua audiência. Mais um saque firme agora do Jorge. Álvaro Filho fez o recuo, o André conseguiu salvar. Jorge faz o levantamento, bola próxima à rede. O André consegue passar. Houve um toque do Alisson na rede. E é ponto de Jorge e André. Marco Freitas. Poucas vezes a gente escuta esse, hein, Bruno? O próprio Alisson acusou depois do toque, esse toque na rede. A terceira partida das duas duplas nesse sábado, como você muito bem já citou. Então vamos citar preparadores físicos. Do time de amarelo, você tem o Ritzeler Vasque. E do time de azul, o Fernando Padilha. Bruno. E essa bola volta tranquila para a quadra do Alisson e do Álvaro. Ninguém foi nela, veja só o que acontece no ponto. O Álvaro vai no croque. E a bola, depois de tocar no Jorge, que estava ali na cobertura, volta para a quadra do Alisson e do Álvaro. Pegos de surpresa, não conseguiram salvar. 6-3. Mais um saque fortíssimo agora. Álvaro tenta resolver. O André acaba se chocando ali com o Álvaro na rede. 7-3. 4 pontos é a vantagem. Agora há pouco a gente falava que estava muito equilibrado no 3-3. 7-3 agora Jorge e André e o jogo para. Espera um pouquinho mais atrás. Tô querendo equilibrar o passo. Eu sei, mas espera um pouquinho mais atrás, você vai entrar mais encaixado, mesmo se você tiver que ir pra frente, entendeu? Espera um pouquinho mais atrás, calma, tá?
Quando você está entrando rápido ali, na bola de vai usando, entrando rápido, se perde para a entrada rápida, tá? Mas espera um pouquinho mais atrás, vai ficar mais fácil você encaixar ele. Você na frente está te pegando para trás, ele está usando o vento pro fundo, ele não usou nenhum vento na frente. Eles estão fazendo... Todos ele usou o vento pro fundo, tá? Até agora, pelo menos. Vai, uma viradinha e vamos pro jogo, vai. E essa imagem belíssima do pôr do sol em Saquarema, na região dos Lagos do Rio. Rapidinho, Marco, a situação mudou, 3-3 virou um 7-3. O Jorge está sacando demais dos 4 jogadores que está apresentando mais qualidade nesse fundamento, principalmente nesse lado aí, no lado bom para sacar, onde ele já fez 3 vezes. E o André está incomodando muito o Alvinho na virada de bola, amortecendo bolas importantes. O sol vai indo embora. Agora a iluminação artificial lá no Centro de Desenvolvimento do Vôlei em Saquarema. Acompanhando a segunda semifinal, buscou o fundo da quadra ali o André. Fez um recuo agora, se afasta da rede. Bola vai para fora no ataque. Saque, Jorge. Incentivo do André agora para o saque do Jorge. Vantagem de 5 pontos. Ótimo saque. Brilhando a estrela de Jorge, mais um ace, Marquinho. É o quarto, como eu disse, dos 4 jogadores em quadra, é aquele que melhor se adaptou à circunstância do vento. Menino, criado nas areias de João Pessoa, conhece muito bem o vento. Momento importante no jogo, a vantagem de 6 pontos no segundo set. Alisson ataca pra fora. Impressionante o andamento desse segundo set, que caminhava assim como o primeiro no início, com o roteiro extremamente equilibrado. Agora tem um cenário de 7 pontos de diferença. Saque do Jorge de novo. Levantamento do Alisson. Álvaro tenta a virada. Que ponto importante agora, interrompendo essa sequência espetacular de Jorge e André, Marquinhos. E é fundamental para o Alisson e para o Alvinho encontrar um bom posicionamento para sacar. É hora da reação. Se a equipe de azul quiser chegar à 3ª final consecutiva, eles vêm de 2 títulos de etapa. É a equipe com melhor performance na temporada até agora. Mas o jogo ainda não encaixou. Eles não se ambientaram, não conseguiram se familiarizar bem com o vento nessa partida. 10-4. Salvou o André. O Jorge tentou com categoria essa bola próxima da rede, mas ela nem passou. Com a gente o Arlan Júnior, lá de Barra do Corda, no Maranhão. Acreditando ainda na virada do Alisson e do Álvaro. Saque do Alisson. Bola levantada do André. Jorge buscou justamente o espaço onde não haveria cobertura do Álvaro, que estava um pouco mais atrás, só que a bola foi para fora. Veja só, Marquinhos. Alisson encaixando uma excelente sequência. O André agora com dificuldade de ajustar o levantamento. Para o time de azul, é a hora de partir para cima. Sacando mais uma vez o Mamute. Bola levantada pelo Jorge. André afastado da rede. Busca o fundo da quadra, a cobertura do Álvaro. Vai pro ataque agora. Jorge na primeira bola. André na segunda. Jorge solta o braço na diagonal. Bola boa. 11º ponto. Com a gente Adelaine Conte. Lélia Gonçalves também por aqui. Josenildo Santos está com a gente. Marcelino Prestes. Célio Ramos, todo mundo por aqui na hashtag Vôlei de Praia no Sport TV. 11-6, vantagem ainda é confortável para o Jorge e para o André. Álvaro busca o fundo da quadra, mas tem cobertura do Jorge. Levantamento do André, Jorge solta o braço para fora. Para fora, não houve desvio não.
7-11 de placar, né? Só pra gente acertar e dizer que esse erro do George foi para dar a última chance do time de azul confirmar uma vantagem importante nesse lado melhor para sacar. André levanta. Jorge para fora. Alisson incentivando o Álvaro, acreditando na recuperação. Momento fundamental no jogo, não só no set. Veja só, mais um ataque do Jorge que vai para fora, de novo buscando a diagonal e o jogo parado. No shot ele tá encostando, mas o vento tá mexendo, a defesa tá bagunçando, o Alisson tá correndo, botando bola errada. E ao mesmo tempo andando de moto, Passar bem, pra voltar a passar bem. rapaz, presta atenção no volante, cara, no guidão Às vezes aí. o pontinho tá vindo pra esse lado aqui. Pelo amor de Deus. Dá um saco. Vamos aqui, vamos junto. Vambora. Só respira, a gente tá na frente. É o lado ruim, isso aí vai acontecer. Eu sei. Bota a Hanna no telão aí, de Dita Hanna. Aqui tá pegando na pala. O foda é que tá pegando na pala pra sair. Isso. Agora eu faço o levantamento de novo. Desse jeito. Vambora. Tá. Velocidade. Hanna, are you nervous? Vambora. Are you nervous, Deu pra Hanna? ouvir, né, Marquinhos, o André citando a influência do vento no jogo. Okay. Where's your beer? Exatamente, hoje é muito claro. Tem dia que o vento cruza a quadra, ele fica meio que em diagonal. Hoje é um lado bom e um lado ruim para jogar, que é uma situação clássica do voleibol de praia. Quem vive no voleibol de praia sabe essas circunstâncias. As etapas da Europa te enfrenta muito vento para jogar, as etapas do Nordeste no Brasil também isso acontece com bastante frequência, então faz parte do jogo. E o time de amarelo até agora é o time que melhor se adaptou a essa circunstância. Bola levantada pelo André. Jorge de novo na diagonal e mais uma bola fora, né? Parece um lance repetido. A gente tem ali o posicionamento do Álvaro na cobertura e o Jorge atacando de novo na diagonal e de novo a bola indo para fora. O quarto erro do Jorge. O quarto erro. O André não está conseguindo ajustar o levantamento. Mas o Jorge é tão habilidoso, não precisa forçar o ataque como ele está tentando nessa sequência de erros. Jorge, agora sim deu certo, né? Agora sim ele consegue, na diagonal curta, resolver a parada. Veja só como ele tira do bloqueio do Alisson. E aí não havia chance de cobertura do Álvaro Filho. Dá um pouco pra saída também. Eu acho que tem a ver com a posição do vento, entendeu? Ele sentiu muita dificuldade aqui por causa do vento. Sim. E usar o vento na hora de sacar lá. Mas o Alisson falou também, pode concordo. Vai de lá pro meio, pro lado do O Jorge. Jorge tá abrindo a bola, aí tá chegando toda hora dando Isso. saída Tá bom. lá. A gente deu um bloqueiozinho Pode na hora, ser. ele vai baixar a bola. Então, você tem o seu meio pro meio, Beleza? tá? Você vai Side de lá out pro primeiro. meio. Primeiro side out. Passar pra frente. Dá. Ouvimos bem o papo, Marquinho, com essa imagem belíssima do pôr do sol em Saquarema. Uma cidade lindíssima, né? Um privilégio ter um centro de treinamento de excelência para o voleibol brasileiro às margens dessa belíssima praia. E falando em excelência, também é muito bacana ver o alto nível do bate-papo entre o Alvinho, o Alisson e o Leandro Brachola, buscando uma melhor situação técnico-tática para o jogo. Ataque do Álvaro. Chegou na bola o Jorge. André faz o levantamento. Jorge tem recuo do Alisson. Saiu do bloqueio. E o Jorge, com categoria, viu que não tinha ninguém. Foi pra bola curtinha para resolver a parada, Marquinhos. Com a habilidade que o Jorge tem, ele não precisa forçar o ataque como ele forçou nas últimas passagens, principalmente jogando no lado ruim. Nesse lado, onde a margem de erro é menor, ele pode forçar mais no ataque. Habilidoso como ele precisa variar um pouco melhor, de maneira mais adequada a seus golpes. Mais um saque do Jorge. Alisson busca o fundo da quadra. André levanta. Jorge na diagonal. Álvaro chegou na bola, mas depois ficou muito difícil para o Alisson. Mais uma vez, ó. De novo, ele foge do bloqueio buscando a diagonal. O Álvaro sempre bem posicionado, mas dessa vez não conseguiu salvar.
14-9. Venceram o primeiro set e tem vantagem no segundo. E agora o erro do Jorge no saque, interrompendo a sequência. 10º ponto de Alisson e Álvaro. Vai pro saque o Mamute. Complicou a recepção. E agora tá marcada a invasão do Alisson. Cumprimenta ali o Mário Ferro. Que elegância, né? É muito difícil, amigo. O momento em que seu jogo não encaixa, uma bola super duvidosa, ela não foi tão clara assim. Você viu a elegância do Alisson indo lá cumprimentar o Mário Ferro, que é um árbitro super importante do vôlei brasileiro. Alisson. Álvaro buscou o fundo da quadra, se recuperou o André. Vai ter que devolver agora. Bola bem alta. Trabalho agora de ataque, vamos ver. Alisson levanta, Álvaro afastado da rede. Cobertura do Jorge que vai pro ataque agora. Tira do bloqueio com categoria. 16º ponto, 16-10, Marco. Reparou o que aconteceu? Depois que ele fez valer o que ele tem de melhor, depois daquelas sequências de ataques forçados, desperdiçados por ele, tá buscando o recurso final, a definição, onde ele é diferente. Esse garoto é um cracaço de bola em termos de habilidade, joga muito, bota a bola onde quer. Agora, com cautela e tranquilidade, tá escolhendo melhor os golpes. 16-10, bola alta do Alisson. Álvaro Filho! Vem um míssil do outro lado. Que pancadaça! Jorge foi pro sorriso irônico, né? O que eu vou fazer com uma bola dessa do Alvinho, Marco? Ele é demais, né? Joga muito, melhor jogador do Campeonato Mundial de 2013, 2 vezes consecutivas eleito o melhor jogador do circuito brasileiro, o pai do Dom, o marido da Marcela, joga muito voleibol também. É uma elite, né? A gente tá falando da elite do voleibol brasileiro. Que privilégio a gente tem de acompanhar essas grandes duplas do vôlei de praia do Brasil. No masculino, no feminino. É sempre alto nível e você acompanha mais uma temporada no Sport TV. Um duelo na rede, melhor pro André. 17-11, valendo vaga na decisão para enfrentar Evandro e Bruno Schmidt. Saque do Jorge em cima do Alisson. Levantamento do Álvaro. Alisson chega a tocar no bloqueio do André. 5 pontos é a diferença. E o Álvaro que tem como ídolo o jogador que conseguiu uma prata com o Alisson. Tem como ídolo o Emanuel. Grande Emanuel. Mais uma vez a disputa na rede, melhor para o André Stein. É o nome da rede hoje. Tá jogando muito bem na rede, nas disputas de bola. Tá amortecendo invariavelmente o ataque da equipe adversária. Como eu disse, é um jogador extremamente inteligente. E ele faz valer a sua condição de inteligência na parte tática do jogo. Conhece muito os movimentos do jogo. Vai chegar nessa bola o André. Jorge afastado da rede. Tem recuo do Alisson. Bola volta para dentro da quadra, por isso teve que salvar o Jorge. E agora tá dizendo que a bola passou por fora da antena. Dá pra ouvir claramente. Uma marcação do juiz de linha. O juiz de linha que fez essa observação e tem uma posição privilegiada para essa leitura. Mais uma vez, ó. Essa imagem aí. (19-12). André no saque. Alisson levanta. Álvaro! A bola não passa do Álvaro. Jorge e André nesse momento tem um match point a 1 ponto da grande final da quarta etapa em Saquarema. Bom trabalho na rede de novo do André. (20-12). Primeiro match point. Saque no Álvaro. Alisson levanta. Álvaro Filho. Salvando o primeiro match point, Marco.
O time de azul vem de 2 títulos consecutivos. Isso também dá um equilíbrio emocional para entender que nem sempre as coisas vão acontecer como eles gostariam. Hoje eles não conseguiram se adaptar adequadamente a essa questão particular do vento no jogo que encerra os trabalhos dessa fase decisiva de hoje. Mais um match point. Jorge levanta, André, na diagonal curta, bola volta, Jorge, pra fechar o jogo. Termina em Saquarema. Jorge e André vão jogar mais uma decisão no circuito brasileiro nessa temporada. Álvaro e Alisson vão disputar o bronze amanhã com Adrielson e Renato a partir de 10 da manhã no Sport TV. Enquanto a gente revê o último ponto, um grande jogo, o ataque do André e depois o Jorge esperto para finalizar, marcou. Olha uma imagem que fica para mim dessa grande partida de hoje. O time de azul não conseguiu ficar à vontade no vento, diferentemente do André e do Jorge, que jogaram demais. O André foi um gigante na rede, jogou muito no bloqueio, e o Jorge fez 4 aces no jogo. Mas a imagem do Alisson, a elegância dele com o técnico dele, a elegância com o parceiro, a elegância com o adversário ao final da partida e a elegância com a arbitragem em momentos delicados do jogo, isso para mim foi muito especial. E agora vamos conferir. Quem é que foi o craque do jogo, hein? Você votou. ge.globo/vôlei. Jorge, vamos ouvi-lo. Etapa, não é isso? O quê? 2 etapas? Uma etapa? Ok, 2 etapas. Ok, retornar à final, resultado bacana, importante, vencer uma dupla olímpica, jogaço. Amanhã tem mais um desafio. Manda um recado pra galera que tá em casa. Você foi o eleito craque da partida lá no aplicativo da CBV e no site da CBV. Show. Primeiro eu queria agradecer a minha equipe. Eu tive uma lesão antes da etapa passada e sem eles eu não ia estar jogando hoje aqui. E obrigado a todo mundo aí do CT Cangaço, Juliana, fisioterapeuta, psicóloga, Ximena, todo mundo lá, tem muita gente para agradecer. E isso é fruto de muito trabalho da gente. O André também jogou muito, me ajudou bastante. E um beijo para minha família, pros amigos lá do Espírito Santo, o pessoal de Recife, todo mundo tá torcendo aí. Amanhã tem mais. Show de bola. Deixa eu dar teu brinde aqui, ó.